Vamos ler. Diz assim, Salmo 133. Ó como é bom e agradável viverem unidos irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Este salmo, querido, ele é atribuído à época de Davi, principalmente a época que Davi ele assume o trono. Quando Davi ele assume o trono, ele assume uma época de grande divisão em Israel, aonde 10 tribos tinham se separado de Judá e estava havendo uma dissersão nessa época, por conta do reinado explorático de Saul. E quando Davi ele assume Israel, ele causa uma alegria, um homem que tinha sido ungido por Deus já há bastante tempo. E há ali uma unidade de pensamento entre o povo. Isso causou que novamente as tribos de Israel viessem se reunir novamente, como um único povo, em um só pensamento. E isso causou um ambiente de união. E se é falado em contextos que foi essa época que Davi ele compôs esse salmo. E com isso, irmãos, muitos benefícios vieram para Israel através da união. Entre eles o restabelecimento do sacerdócio levita. A gente vê que logo à frente, através de Davi, a Arca da Aliança, ela retorna para Israel. Entre outros aspectos de benefício que vem para Israel através do reinado de Davi e também, consequentemente, a união de todas as tribos, de todos os povos, a qual eram os israelitas. E esse texto, irmãos, ele começa dizendo quão bom e quão agradável, quão suave que os irmãos habitem em união. Interessante que ele fala sobre união entre irmãos. E esse texto, ele não está propriamente relacionado a uma união entre irmãos biológicos, irmãos de sangue, mas muito mais amplo do que isso. Ele fala de união entre pessoas que habitam em um local, que tem um determinado pensamento, que comungam de um só entendimento. São essas pessoas que esse salmo está relacionando, que é bom, é agradável, é importante manter em união. E trazendo para nós, como igreja, nós nos enquadramos perfeitamente. Nós que hoje somos o povo de Deus, somos classificados como povo de Deus, nós que outrora éramos gentios, mas que comungamos de uma só fé, comungamos de um só pensamento, temos semelhança na nossa maneira de agir e confessamos uma só fé. E somos irmãos, somos da mesma igreja, fazemos parte do povo de Deus, do povo santo, eleito. Fazemos parte da igreja universal que fala nas escrituras, aquela igreja única, invisível, a qual será arrebatada. Somos nós, irmãos, podemos nos considerar irmãos. Então, estamos totalmente encaixados no contexto do que será trazido nessa noite. Então, vamos aprender algumas verdades importantes sobre a união e a desunião entre irmãos. É um assunto muito importante para nós, irmãos. Quando nós vamos ver, nós vivemos em uma sociedade em que vive num extremo índice de desunião. A nossa sociedade, ela esbanja bastante desunião. Basta a gente ver a desunião em áreas muito importantes que não era para haver. A gente fica até
muitas vezes perplexos com a desunião no governo, áreas governamentais andando totalmente sem sincronia, em desunião, aonde o político A anda em desunião com o político B. A gente pode ver desunião nas empresas, no nosso trabalho. O nosso trabalho, dia após dia, a gente vê o tanto de pessoas vivendo desunidas, a gente vê muitas vezes um ambiente pesado, às vezes por bobagem, por coisas simples, as pessoas vivem em desunião e muitas vezes causa grandes prejuízos na área da empresa e na área familiar. As famílias muitas vezes vivem em desunião, não vivem em um acordo, vivem em pé de guerra. E entre tantas áreas, irmãos. Então a gente aprende uma coisa, que a desunião, ela é uma ameaça a todas as áreas de nossas vidas. Em todos os locais que nós estivermos habitando, que tiver desunião, em todo local que você vê desunião, serão locais que serão prejudicados, ou áreas prejudicadas pela desunião. Porque a falta de união, irmão, ela não produz nada a não ser destruição. A falta de união, ela não faz nada do que acabar com as coisas. Então a gente pode ver que desunião não é uma coisa boa. Desunião é uma coisa prejudicial. Desunião é uma arma que pode ser utilizada para destruição, da mesma forma que as armas físicas é utilizado para a guerra. Portanto, irmão, principalmente, a desunião, da mesma forma que ela é ameaça em todos os hábitos da nossa vida, em todos os locais a qual nós poderemos estar, ela também é uma ameaça para o povo de Deus e para a igreja de Cristo. A desunião, ela é uma ameaça para nós que somos irmãos, para nós que temos um só Deus. Então vamos ver aqui, irmãos, alguns principais geradores de desunião. A desunião, ela não chega de uma hora para outra. Ela é um processo que vai sendo aperfeiçoado. Um ambiente desunido, ele não vira desunido do dia para outro. Há coisas que vão acontecendo. Deixa eu dar um exemplo. Eu trabalho numa empresa que existem linhas de produções que eram linhas onde as pessoas habitavam em uma união, em um só pensamento, todo mundo decidindo trabalhar, ajudando um ao outro, ninguém querendo, de um linguajar que a gente usa, se escorar um no outro, se aproveitar do outro. O que é que acontece? Aos poucos vai surgindo determinadas coisas e a linha de produção, ela começa a ter muita desunião. Mas aquilo não foi do dia para a noite, começou com um processo que foi crescendo, foi aumentando. Então existem alguns principais geradores de desunião que a gente tem que detectá-los e nos prevenirmos deles. Entre esses, o primeiro que eu citei, claro que tem muito mais do que isso, mas eu botei alguns aqui. Indiferenças. As indiferenças, muitas vezes, pode gerar desunião. Muitas vezes querer que o nosso próximo seja igual a nós. E se tem uma coisa, irmão, que nós somos diferentes. Vocês estão todos sentados assim de lado. Eu estou aqui de frente para os irmãos. Quando eu olho cada um, eu vejo a diferença de cada um. É notável a diferença de cada um. Tem pessoas com um corte de cabelo diferente. Que nem o Alisson aqui tem um corte bem mais modernizado, né? Acho que eu vou cortar igual. Eu vou te bater uma foto dele e errar pro meu barbeiro, tá? Tá igual? Nós vamos andar tudo parecido. Mas enfim, irmão, nós temos diferença um dos outros. A gente vê o seu Flávio, que já diminuiu, né? E eu vou chegar lá, se Deus quiser, eu quero chegar a essa idade, que já diminui, já tá diminuindo, né? Olha o que acontece, irmão, nós somos diferentes. E entre outras coisas, nós pensamos diferente. Somos de famílias diferentes. Nascemos até em lugares diferentes, né? Eu, Marcos e o Flávio, nascemos lá pro Sertão Central. Costumes diferentes. Pensamentos diferentes. Mas um só povo, uma só fé, um só pensamento.
Mas nós temos essas indiferenças. E é isso que é bonito, irmão, do povo de Deus. É que nós temos nossas diferenças, mas habitamos junto. Mas uma coisa que nós não podemos deixar é que as nossas indiferenças nos deixem macular o nosso coração e macular a união da igreja. Porque uns gostam de muitas coisas que os outros não gostam. É verdade? E nem por conta disso a gente pode achar que aquilo é uma regra universal. Uma coisa que eu gosto de dizer, irmão, se aquilo não desabona a graça de Deus, eu não gosto de ser um criador de regras universais. O que é que eu digo? O que é que eu quero dizer com isso? Tem pessoas que não gostam de uma coisa e pronto, aquilo impropriamente é a pior coisa do mundo. E nem sempre é. Se não for uma coisa que cavar contra as escrituras, não é. Deixa eu dar um exemplo, um gosto que eu tenho. Eu gosto de filmes. Eu gosto de assistir filme, não vejo nada de errado com isso, claro, né? Que isso não domine minhas emoções, que isso não seja a minha alegria, não venha depender disso, venha depender de Cristo. Às vezes que tem um filme eu gosto de ir no cinema, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que não gostam de fazer isso. Tem pessoas aqui que gostam de jogar futebol, já tem outros que não gostam. E o que é que acontece? Rapaz, eu nem entendo esse negócio de bola, não gosto nem de ver. Mas isso nos mostra mais de indiferença que nós temos. As indiferenças que nós temos. E que coisas pequenas, coisas tão comuns como essas, muitas vezes pode nos gerar, ao tecer um comentário, uma desunião. Você pensa que não? Pode sim. Então existe até crente que gosta, que a diferença é tão grande, que gosta do outro sem motivo. Isso para nós crentes não pode existir. Não pode existir. Rapaz, eu não sei por já viu essa pessoa que diz isso. Isso é coisa do mundo. Não pode ser aderido por nós. Eu não gosto do jeito de fulano de tal. Ele nunca me fez mal, ele nunca fez nada comigo. Mas eu não vou com a cara dele, não gosto. Às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa legal, carismática, mas pela pessoa não conhecer e pelo intuito do seu próprio coração, acha que não presta e julga antecipadamente. Pelo seu coração. Eu mesmo já caí nesse erro, já cometi esse erro. Pessoas que no meu coração, rapaz, fulano de tal é difícil. Hoje em dia, são colegas que a gente se reúne, se alegra. Então assim, as indiferenças e não nos precipitar. Outra coisa, irmãos, que pode nos causar indiferença é partidarismo. Partidarismo vem de uma ideia de que somente eu estou certo, somente eu sei fazer. E é uma ideia totalmente altiva. E uma pessoa que é partidarismo, ela passa uma expressão meio que arrogante. E são esses tipos de pessoas que muitas vezes querem crescer pisando nos outros. Isso não é legal, isso não é bom, isso não é saudável. E tudo que os outros fazem não o agrada. E quantos ministérios, irmãos, têm surgido com esse intuito de pessoas que acham que somente ela sabe fazer, que somente ela é importante, são pessoas que automaticamente começam a desfazer daquilo que os outros fazem. Então hoje nós temos que nos privar e tomar cuidado disso. É que tem pessoa que diz assim, rapaz, somente eu, deixa eu dar um exemplo, somente eu sei pregar. Rapaz, se fosse eu no lugar desse irmão pregando, eu não estava amarrado que nem ele, não. Eu não estava tão preso que nem ele, não. Eu falaria melhor do que ele, eu citaria outras referências melhor do que ele. Eu tenho certeza que tem pessoas aqui, e essa é a oração do meu coração, que Deus dê a capacidade de cada um, e que tem até capacidade, né? É que nem o Marcos falou, são melhores até do que nós. Talvez vocês são melhores, até sem pregar, são melhores do que nós. Com certeza, tem pessoas maravilhosas aqui. Mas o que é que acontece, irmão? Nós temos cuidado com esse sentimento e não deixar que ele invada o nosso coração. Partidarismo. Porque quantos ministérios têm surgido assim? Eu costumo dizer que existe 2 motivos de fundar e plantar a igreja. Ah, Francisco, tem alguma coisa contra a plantação de igreja? No dia que plantarem uma outra igreja no outro lado ali, você tem algum problema com isso? Eu não tenho problema. Mas quais são as motivações de plantação? Quais são as motivações de uma criação de um novo ministério? Se for para pregar a palavra de Deus, levar o evangelho verdadeiro aos perdidos, glória a Deus por isso. Essa pessoa está no mesmo pensamento que nós. Mas se o motivo for um motivo partidarista, existem pessoas que plantam igreja com esse intuito de levar o evangelho aos perdidos.
Mas quando o intuito é o intuito partidário, eu estava ali e o pastor tal, ele não me dava oportunidade para pregar, e eu tenho vontade de liderar, e lá eu não tinha como eu ser o líder, lá não tinha como eu mostrar meus dons, meus talentos, e não ser o número 1, eu plantei uma igreja. Não, generalizando, mas existe esse tipo de sentimento a qual as pessoas têm para plantar a igreja. Então isso, irmãos, é um sentimento totalmente errado. Totalmente errado. Partidarismo. E falta de compreensão para o próximo. Muitas vezes nós somos dóceis com o nosso pecado, mas rígidos contra o pecado dos outros. Muitas vezes os nossos pecados são pecados justificáveis. O nosso pecado a gente muitas vezes julga como pecados que serão mais fáceis de serem compreendidos, principalmente por Deus. Mas onde muitas vezes quando os irmãos cometem pecados até menores, nós somos rígidos. Nós demonstramos um escândalo, ficamos assustados e abismados com o pecado. Mas somos dóceis, somos leves, somos compreensivos conosco. Isso demonstra, irmão, exatamente isso, falta de compreensão para com o próximo. E se tem uma coisa que nós, como povo de Deus, obrigatoriamente de nós fazermos, é sermos compreensivos, principalmente com os nossos irmãos. Onde podemos ver os irmãos com um problema e julgarmos uma coisa simples. Mas quando somos nós, é o maior problema do mundo. Isso causa um peso, isso pode causar um peso. Isso pode causar uma impressão de desamor com o irmão. Rapaz, é só essa besteira aí que você está preocupado. Mas basta qualquer probleminha que para ele é uma luta muito grande. Então nós podemos machucar os nossos irmãos com palavras. Então nós temos que tomar cuidado para não cairmos no erro da falta de compreensão. A nossa compreensão, ela pode machucar ainda mais pessoas que estão passando por problemas, por traumas. Nós como irmãos e como comunidade, como eu falei que somos diferentes um do outro em todos os hábitos, isso remete que cada um aqui tem trauma. Cada um aqui tem uma história e tem um trauma. Obviamente tem uma superação, mas tem trauma. E muitas vezes a gente não sabe, irmão, o trauma de cada um. A gente não sabe a história de cada um. Não sabemos o que cada um passou. E se nós não tivermos sabedoria para tentar compreender a cada um, amar a cada um, podemos machucar mais ainda as pessoas. E trazermos novamente à tona esses traumas. Por isso que se tem uma coisa que nós temos que tomar cuidado, né? Tomar cuidado é com a nossa comunicação. E uns com os outros. E sendo assim, muitas vezes podemos agir como se os outros não fossem importantes, nosso irmão não fosse importante. Rapaz, isso aí que tu está passando é besteira, é bobagem, não precisa se exagero. Quando nós nos demonstramos assim para o nosso irmão, estamos mostrando a falta de importância que ele é para nós. A Bíblia nos manda levarmos as cargas uns dos outros. Não estou falando isso do contexto de aproveitamento. Irmão, pode deixar que amanhã nós vamos se juntar todo mundo e vamos almoçar lá. Não é assim. Levar cargas uns. Irmão, pode deixar que todo mês vou trazer a minha fatura do meu cartão para você pagar. Não é isso. Levar cargas uns dos outros. Mas o irmão está passando por um problema, você apoiar, você parar. Muitas vezes você não tem nem como resolver, que nem eu vi o irmão Marcos falando com a Priscila. Esse irmão muitas vezes não tem nem como ajudar, mas a única coisa que pode fazer muitas vezes é orar. Obviamente, quando nós podemos ajudar, aí sim nós temos que ajudar, senão nós seremos omissos contra o problema do nosso irmão. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente parar, ouvir, abraçar, receber o irmão, até chorar se for preciso, mas demonstrarmos a importância do irmão. Do contrário, seremos igual aos amigos de Jó. Iremos pressupor demais, seremos indelicados, iremos colocar mais peso na aprovação que o irmão está passando. Jó perde todas as suas finanças, seus 10 filhos morrem, a dor do luto,
a dor da dificuldade financeira, perde todos os seus bens, perde a sua saúde, atingido de uma chaga maligna, desde a unha do pé até a planta da cabeça. E Jó perde o apoio de sua esposa. Ela manda ele amaldiçoar o seu Deus e morrer. E os amigos de Jó ouvem falar sobre a sua situação e vai visitá-lo. Passam 7 dias e 7 noites sem falar coisa alguma. Eram amigos? Eram. Só que quando eles começam a ver aquela situação de Jó, eles começam a pressupor demais. E a pressuposição deles é o seguinte: rapaz, isso que Jó está passando é consequência de algum pecado. E esse é um erro gravíssimo que os amigos de Jó cometeram e que nós temos que nos blindar, irmãos, de não cometermos. Esse é um erro grave. E o que é que acontece? Eles começam a dizer: não, Jó, se você está passando por isso, foi consequência de algum pecado. Se você está mal financeiramente, é porque você de alguma forma deixou de ajudar o órfão e a viúva. Isso são minhas palavras. Se os seus filhos todos morreram, é porque você não criou eles com uma obediência ao Senhor. E começaram a acusar Jó. E a gente vê que isso é tão sério, irmãos, que lá, depois eu vou até falar mais sobre isso. Lá no final, quando Deus vai restituir a situação de Jó, Deus chega para um dos amigos de Jó e diz que está enfurecido contra ele. Porque pressupôs demais contra o sofrimento do seu irmão. Então nós temos que cuidar quanto ao sofrimento de cada um de nós. Não temos como um besteira, ou até mesmo como isso, como consequência do pecado. Compreender. Assim como o exemplo do irmão do jovem, aquele jovem que é conhecido na parábola do filho pródigo. Ele pega a herança de seu pai, vai para uma terra longínqua, gasta todo o dinheiro com as meretrizes, passa necessidade, há uma fome grande naquela terra. Com isso vem a necessidade que ele passa. Ele começa a trabalhar cuidando de porcos. Ele tem uma ideia de voltar para a casa de seu pai e se entregar para ser um trabalhador. Mas o seu pai, claro que não, a gente já conhece a história, não aceita. Não, você continua sendo meu filho. O recebe com alegria, com músicas, e mata o bezerro cevado. E o filho mais velho, quando vem chegando, que vê aquilo, se entristece. Questão do pai. Não se alegra. Não conseguiu compreender o tamanho da alegria que era daquele irmão dele ter voltado. Daquele irmão ter passado pelo aquele trauma, mas que estava novamente. Então temos cuidado, irmãos. Temos cuidado. Nós como igreja. Todos estão sujeitos a erros. E que não venhamos cair no erro desse irmão mais velho, que ele representa não somente uma religiosidade falsa, daquele que não se alegra com o pecador que se arrepende. Deus o livre defenda de algum de nós olharmos torto para um irmão que se afastou do evangelho, que teve um momento de queda e que retornou. Deus o livre defenda de nós mudarmos para alguém que se afastou do evangelho. Essa é uma da minha maior preocupação. Eu tenho certeza que dos irmãos e também do nosso pastor Marcos, que é quando um irmão se afasta, a gente se distanciar. Eu sei que muitas vezes é até fato a pessoa passar um período distante, mas sempre manter a comunicação, não mudarmos. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto que nós aprendemos sobre algumas coisas que causam desunião. Mas em segundo lugar, as consequências da desunião entre os irmãos. O versículo 1 vai dizer: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é isso? Mas do contrário, a desunião ela causa grandes consequências. E ela causa consequências na nossa vida secular. A nossa vida secular, se nós vivermos em desunião, nós sofreremos grandes consequências. Quantas pessoas, irmãos, que não conseguem viver em ambiente nenhum unida,
colhe essas consequências. Gente que é difícil de lidar, gente que é difícil de habitar no meio de qualquer grupo, tende a ser pessoas que vivem isoladas, que vivem solitárias. E são pessoas que sofrem com isso. Sofrem com isso. Pessoas que não entram em acordo nenhum. São pessoas que sofrem. Porque o ser humano ele não é feito para viver sozinho. A gente vê pelo exemplo até da união do homem com a mulher. Mas nós também, irmãos, não somos feitos para vivermos solitários. Eu acho interessante que o Hernando Dias Lopes, ele vai falar um negócio interessante. Que nós precisamos de Deus, não é verdade? Precisamos de Deus. Mas também nós precisamos das pessoas. Porque muitas vezes existe tanta gente que é Deus que usa aquelas pessoas, não é verdade? Então não existe, eu conheço pessoas, irmãos, que gostam de viver isolado. Eu conheço pessoas que não querem receber nenhum tipo de favor. Uma coisa mínima, não quer. E são pessoas que querem viver isolado. Mas todo mundo, uma hora ou outra, vai precisar de alguém. Uma hora ou outra eu vou precisar de você. Uma hora ou outra pode você precisar de mim. E é por isso que a desunião na nossa vida social, o secular, ela gera consequências. Mas também a desunião, ela gera consequências também na nossa vida ministerial. Marcos 3:24 vai dizer: pois se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. A gente vê o exemplo de Israel. Muitas vezes Israel, por várias vezes, entrava em desacordo, em desunião, se separava e se acabava. Porque enfraquecia, irmão. Como era o período lá dos reis? A maioria deles habitava em cidades muradas. Eles tinham que ter... na hora que um grupo de pessoas se reunia e começava a crescer, eles instituíam logo um exército. A gente sabe que nosso país também tem um exército. Mas naquele tempo era mais intenso. Tinha que ter um exército, tinha que ser treinado. Guerras, muitas vezes, não era que nem hoje em dia. A gente tem um exército daqui que... Eu vou até dizer, graças a Deus, só vive... Tem até uns memes, né, que vive pintando meio fio. Não há guerra. Naquele tempo não era assim, não. Você pensa que um guerreiro, ele era pintando meio fio, fazendo essas coisas simples. Não, era guerra constante. Porque as outras nações, elas queriam sempre tomar algo daquele reino, pela sobrevivência, viviam numa autossobrevivência. As pessoas guerreavam por mantimento, por armamento, e entre outras coisas. Muitas vezes por terras férteis. E o que é que acontece, irmãos, mediante a isso? Quando um reino começava a se dividir, ele enfraquecia, o exército enfraquecia, o povo enfraquecia e virava uma presa fácil para os outros reinos. E é isso que o salmista está querendo dizer. Aliás, é isso que Jesus está querendo dizer no versículo que eu li. Um rei dividido, como é que pode prosperar? Aí se eu mudar a palavra, uma igreja dividida vai prosperar? Não vai. Uma casa dividida vai prosperar? Não vai. Uma empresa, irmãos, em desunião, dividida, onde tem vários sócios e cada sócio quer uma coisa de uma forma, essa empresa, ela não vai à frente. Então igreja nenhuma, irmãos, ela vai caminhar avante, ou até ministerialmente, o nosso ministério, se nós vivermos em desunião, sofrerá consequência. Quantos ministérios têm ido por água abaixo por falta de união? Onde muitas vezes tem pessoas que não buscam submissão à liderança, quando eu falo lideranças saudáveis, obviamente, mas que também muitas vezes tem lideranças que se acham semideuses, que se acham, naquele linguajar, a última Coca-Cola do deserto, são ditadores, muitas vezes não escutam, irmãos, e também vai à ruína. Então o que acontece, irmãos, muitas vezes são escândalos diante do mundo gerado pela desunião.
tem sido bem comum atualmente, aí com esse advento da internet, a gente vê vídeos na internet, igreja se levantando, pastores se levantando contra a igreja, e aquele escândalo todo, no culto, às vezes até de domingo a igreja lotada e aquele levante, e a gente vê o vídeo ali por fora, a gente não sabe muitas vezes o que aconteceu. Eu só sei quando a gente vai nos comentários, tá cheio de gente lá nos comentários. É por isso que eu não gosto de igreja, é por isso que eu não gosto de crente, é por isso, é por causa daquilo, é por isso e por acolá. E o que acontece? Tudo isso gerando escândalo para o mundo. Escândalo para o mundo. E muitos não querem pisar em igreja nenhuma por conta disso. E muitos que já pisaram, nunca mais quer voltar a pisar. E é surgindo um novo movimento, não existe a expressão na Bíblia, mas denominado desigrejado. Que são pessoas que têm um entendimento totalmente errado, não há isso nas Escrituras, de que ele diz que a igreja é ele, a igreja é ele, e a igreja, a Bíblia diz que somos nós. Não tem como eu ser a igreja sozinho, mas a igreja somos nós. E resolvem, irmãos, congregar em casa, solitário, onde adoecem, onde não vivem um cristianismo saudável, mas onde muitas vezes, irmãos, tudo isso e tem esse movimento causa males, muitas vezes. Por quê? Porque existem dois tipos de pessoas desse movimento desigrejado. Há aqueles que são vítimas, foram vítimas, charlatanismo, pegaram pastores charlatão, pastores abusadores, foram vítimas. Mas existem aqueles que não são vítimas, que são pessoas que já têm um entendimento errado. E essas pessoas que são vítimas, na hora que elas acharam a igreja saudável, não perfeita, que não existe, mas a igreja saudável, vão congregar. E os que não são vítimas, não tem jeito. Mas consequência também, irmãos, da nossa vida espiritual. 1 João 4,20 vai dizer que se alguém diz eu amo a Deus e odeia a seu irmão, é mentiroso. Porque quem não ama o seu irmão, a qual não viu, não pode amar a Deus, a quem não viu. Então, como pode alguém que não ama o seu irmão, a qual pode ver, e como esse vai dizer que ama a Deus, a qual não pode ver com seus olhos oculares? Então, uma coisa não condiz com a outra. Para você estar bem, aliás, para nós estarmos bem espiritualmente, nós precisamos estar com comunhão com Deus e com os irmãos. É o amor numa forma vertical, né? E o amor numa forma horizontal. Eu amo a Deus, mas eu odeio o irmão. Não tem condição disso. Então, isso gerará consequência. A primeira consequência é que a Bíblia vai enfatizar que nós cristãos somos radicalmente conhecidos pelo afeto e pelo amor que nós temos uns pelos outros. Lá em João 13:35 vai dizer: e nisto conhecerão que vós sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Jesus vai dizer, e nisto vão conhecer que vocês são meus discípulos, a partir do momento que vocês andarem com a Bíblia debaixo do braço. Não, vão conhecer vocês como meu discípulo a partir do momento que vocês vão andar de social, ou com o vestido lá no pé da canela, ou com o cabelo bem grandão. Não está dizendo isso. Vão conhecer que vocês são meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. Por isso que a vida cristã, irmãos, ela é feita disso. De amor, de uma prática cristã, e não somente de uma roupagem. Não se limita somente a isso. E por isso muitos têm caído no erro, têm esquecido desse fato, de que nós somos conhecidos pelo amor que temos uns com os outros. Porque o pessoal do mundo, irmãos, vive no ódio. O pessoal do mundo vive em desunião. E uma das coisas que nos chama a atenção do mundo é isso. É o afeto que nós temos um pelos outros. Porque o mundo é atrás de um se dar melhor do que o outro, de um conseguir algo passando a perna no outro.
crescer em cima do outro. E nós não. E quando nós, como cristãos, nos portamos como pessoas que amam um ao outro, que habitamos em união, isso chama a atenção do mundo. Opa, esse pessoal é diferente. Esse pessoal é diferente de tudo que eu já vi. E nisto, todos vão conhecer. E as pessoas que nem lêem a Bíblia, eles vão reconhecer a gente que somos discípulos de Jesus. Porque se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que ser parecidos com Jesus. Não é verdade? Diz que na Antioquia, pela primeira vez, todos foram reconhecidos como cristãos. Por que eles foram reconhecidos como cristãos? Porque eles falavam de Cristo. Eles seguiam a Cristo. Eles procuravam ter as características que seguiam os ensinamentos de Cristo. E nós amarmos para sermos reconhecidos como cristãos. Porque está cheio de gente se dizendo ateu. E olha, rapaz, me desculpa, mas fulano de tal é crente? Já pensa que o pessoal falou disso. Ah, não sei o que, o irmão fulano de tal. Fulano de tal, o irmão fulano de tal, e ele é crente? Sim, e é. Mas se você for um crente que ama, um crente que procura cumprir a palavra de Deus, um ateu, endemoniado, que odeia crente, ele pode ter as piores características que for, mas ele vai olhar para aquele cara e vai dizer, ó, rapaz, é o seguinte, eu não gosto de negócio de crente, eu não gosto de negócio de Bíblia, mas aquele cara ali, ele é crente. Aquele irmão ali, ele é crente. Ele é crente. O negócio é desse jeito. Então somos reconhecidos radicalmente pelo amor e afeto que nós temos com os irmãos. Mas também, irmãos, há um problema, só há um problema na união. Desunião é ruim. União remete ao quê? Uma coisa positiva, não é essa palavra? União. Esse é o objetivo dessa mensagem. Mostrar as consequências, como é ruim desunião, e os benefícios, e como é bom união. Só que só tem uma coisa para nós cristãos, que a união ela se torna algo ruim. É a união, uniões erradas. Essas são ruins. Nós como crentes vivemos com união, vivemos com comunhão. Isso quer dizer comunhão com zombadores e escarnecedores, baseado lá no Salmo 1. Isso gera grandes consequências. Você habitar e ter união e comunhão íntima com pessoas que são zombadores e escarnecedores, tem alguma coisa errada, e pode ter certeza que as consequências vão vir. Com pessoas que não querem nada de Deus, se o seu melhor amigo, aquela pessoa que você compartilha intimidade, problemas, pede conselho, é uma pessoa que zomba de Deus, que escarnece de Deus, tem alguma coisa errada e vai gerar consequências. Consequências. Também com falsos crentes. Com falsos crentes, irmãos. A gente não prega aqui que todo mundo aqui, que todo mundo que se diz crente é crente, não. Sabe por quê? Porque a Bíblia é que nos diz isso. Nem todos são crentes, nem todos são cristãos. E como é que os falsos crentes se revelam? Pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia fala dos falsos profetas e dos falsos crentes. Então, falsos crentes, eles podem ser notados, pode ser com o tempo. Então, se um camarada se diz crente em qualquer hábito da sua vida, até Deus o livre defende na igreja, no trabalho, ou qualquer lugar, se ele for um falso crente, ele não dá bom testemunho de crente, ele é mal falado como crente, se não mantém comunhão, intimidade com ele. Já viu o falso crente incentivar a pessoa a orar? Já viu o falso crente incentivar a pessoa a ler a Bíblia? Não. Não vai incentivar. Então o falso crente não tem conselho bom nenhum para dar a ninguém. E pessoas que vivem uma vida depravada, não compactuem.
não compactua com o crente. Não tem como. É igual juntar um fio negativo num positivo, vai dar curto-circuito, né? Foi só isso que eu aprendi no curso de eletricidade que eu fiz. Eu tô brincando, eu nunca fiz curso não. A única coisa que eu sei, eu acho que é isso. E que não deve botar o dedo na tomada que dá choque. Essas duas coisas. Mas o que acontece? Não dá certo. Não vai avante. Não vai avante. Pessoas depravadas. Você manter intimidade com a pessoa depravada, uma pessoa que vive uma vida promíscua, uma vida de prostituição, de bebedeira, de curtição. Ah, mas é meu melhor amigo. Tá certo. Isso na verdade chega a ser uma tolice. Ah, irmão, então quer dizer que você está ensinando, deixa eu prevenir aqui para não ter um pensamento errado, para a gente sair daqui e sermos crentes santarrão? Não. Sermos o crente se achando melhor do que os outros, se privar, não querer conversa com os outros. Pelo contrário. Se nós somos crentes, irmão, a gente tem que sair com a cara ruim para todo mundo. Sabe aquele tipo de crente? Que depois que ele conheceu a Jesus, ele só anda com a cara ruim, fechado. Nós não somos assim. Deus livre defendeu ser assim. Eu gosto de brincar, eu gosto de me divertir. Obviamente, brincadeira saudável. Não vai sair debochando, deboche não é legal. Eu não estou falando da gente ser pessoas que vai causar qualquer tipo de desunião pelas pessoas. Se a palavra que está sendo pregada fala de união, então a gente não vai viver atrás de ter desunião com essas pessoas. Mas o que eu estou falando é intimidade, comunhão. Ter uma intimidade mais profunda com esse tipo de pessoa. Aí tá errado. Aí nós temos que ter cuidado. Ao ponto de nós sentirmos, de até compactuarmos com o que elas fazem. Que uma hora ou outra é isso que pode acontecer. Mas o que nós temos que fazer, irmãos, ante a desunião, já que ela é tão prejudicial? O que fazer numa situação de desunião? O que nós podemos fazer para reverter uma situação quando ela surgir? Uma das coisas é não colocando lenha na fogueira. Essa é uma expressão. Tem gente que usa a expressão jogar gasolina, né? Isso nos ilustra o quê? Quando você coloca gasolina no fogo, ele tende a aumentar. O fogo também, quando a brasa está se apagando, você joga mais lenha, aquele fogo continua. Ou seja, se está tendo algum problema de desunião e você é uma pessoa que continua estendendo aquele problema ele vai continuar crescendo. E nós, como cristãos, nós temos que sempre ouvir, se tiver alguma situação, se surgir, ouvir sempre os dois lados, procurarmos sempre apaziguar a situação dos dois lados, para que assim a união ela seja restabelecida e os benefícios venham. Que nós sejamos, irmão, nós como cristãos, apaziguadores de situação. Esse tem que ser o nosso prazer. E não ter prazer de ver discussões, de vermos muitas vezes uma desunião crescendo, porque isso uma hora ou outra, às vezes a coisa pode ser até uma coisa que não tem nada a ver com a gente por enquanto, mas uma hora vai chegar até a gente. Então a gente procurar resolver essa situação. Mas a grande importância, irmãos, da desunião, ela é importante. Como eu falei, é uma coisa boa, uma coisa positiva. Ela é importante. O versículo 2 vai dizer, que é como óleo precioso, o salmista vai dizer assim, é como óleo precioso sobre a cabeça que desceu sobre a barba de Arão, que desceu sobre a gola das suas vestes. Em primeiro lugar, é como óleo precioso. Ela é valiosa como o óleo da unção, que é algo raro e precioso. Aqui ele mostra a forma tão preciosa que era feito o óleo, a qual era usado para ungir tanto Arão como o sacerdote. Deus ele mostrou as iguarias que tinham que ser todas unidas e eram procuradas e davam um trabalho para misturar todas aquelas iguarias e ali criar aquele óleo. E aquele óleo ele se tornava muito valioso. O óleo que se era derramado sobre o sacerdote. Ele não poderia ser desperdiçado de forma alguma em outros momentos. Ele só era utilizado no momento certo. Isso nos mostra
que é algo que primeiro temos que buscar. E se é valioso, irmão, então temos que valorizar a união entre os irmãos, principalmente enquanto há tempo. Nós temos uma cultura aqui no nosso, não somente no nosso país, mas nós temos uma cultura de sempre levar flores aos mortos, não é isso? Levar flores aos mortos. Principalmente quando chega aquela data específica. Aquela data específica do dia dos finados, que a gente chama. Se é levado flores aos mortos, se é prestado homenagens. E muitas vezes se é até falado coisas que a pessoa nunca falou. Isso remete, sabe o quê? Oportunidades perdidas. Isso remete a oportunidades perdidas. E que venhamos valorizar. Enquanto há tempo essa união, não sabemos o dia de amanhã. Não sabemos a falta que qualquer um pode fazer no dia de amanhã. Mas que venhamos aproveitar hoje essa união. Essa união, porque ela é valiosa, assim como o óleo da unção. E a presença do Espírito Santo na vida de nós depende da união de nós todos. Hebreus 12, 14 vai dizer: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Segue a paz com todos e a santificação. A gente vê uma sincronia em paz e santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Muitas vezes tem pessoas que estão no culto querendo muitas vezes mostrar serem cheios do Espírito Santo, ou ter uma vida cheia do Espírito Santo, mas vivem em desunião. Não tem união. Se mostram seres bons conhecedores da Bíblia, se mostram muitas vezes serem pessoas que têm uma boa espiritualidade, mas se nós estivermos demonstrando todas essas coisas, mas vivendo em desunião, nada se vale aquilo que nós demonstramos externamente. Portanto, que a unção, a presença do Espírito Santo em nossa vida, ela depende se nós formos uma pessoa que ama e vive em união com os irmãos. E sobre a importância da unidade, esse versículo fala também. Diz que o óleo, ele é despejado, é como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce sobre a orla de suas vestes. Então, mostrando a unidade. Aquele óleo, ele desce sobre a cabeça, e ele vai passando por a sua barba e vai até a orla de suas vestes, mostrando a unidade que esse óleo vai descendo em unidade, e mostrando sobre a importância da unidade do povo de Deus. Interessante que ele desce sobre a cabeça, nos mostrando que vem do alto a nossa união. A Bíblia vai enfatizar que nós somos só um corpo, um só corpo, que servimos a um só Deus. E a nossa união, vivemos em unidade. Isso é algo fundamental, irmãos, para a nossa vida cristã. Eu acho lindo essa passagem que fala sobre unidade e um só corpo. E quando a gente faz o comparativo do corpo humano, do quão importante é as mãos para o corpo, os pés para o corpo, cada parte, os ouvidos, nariz, cada parte tem sua importância. Isso nos mostra a importância que cada um aqui tem, ao ponto de que cada um aqui talvez você se acha talvez até menos importante aqui. Então você diz: eu vou para o culto e venho, eu não faço nada, nem sequer uma água eu levo para os irmãos. Mas você tem sua importância. Tem pessoas aqui que no dia que não vem para o culto a gente sente falta. Tem pessoas aqui que quando some um pouquinho do culto, a gente já pede oração pelo irmão, a gente nunca vai ver o irmão. E sabe, não é aquela preocupação, obviamente, querendo ser invasivo, o irmão não, mas aquela preocupação de falta. Porquanto nós servimos a um só Deus e somos parte de um só corpo, e cada um aqui tem sua importância. E nós desejamos que logo o irmão, a irmã apareça novamente nos cultos, a gente cultuar a Deus junto, e também às vezes no final do culto, que a gente toma aquele café, ou às vezes conversa, brinca, estarmos juntos. Então é disso que o salmista está dizendo.
sobre a importância da unidade. Da unidade. Em unidade. Isso remete aos grandes resultados da união. A união, ela tem os seus benefícios, e nós colhemos esse benefício, e ela também nos trará resultados através dessa união. O texto vai dizer assim, ó, e é como o versículo 3, ó, e é como o orvalho de Hermon que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção e a vida para sempre. Ela vai encerrar. A união entre os irmãos será uma grande fonte de bênçãos na vida. Porque os grandes feitos, irmãos, são feitos por pessoas limitadas, mas unidas. Há um ditado que vai dizer que um cordão de várias dobras fica difícil de quebrar. A união faz a força. Quem nunca ouviu falar isso? Mas isso aqui é um fato. A união, ela faz a força. Um povo unido, irmãos, consegue romper qualquer barreira. Quantos feitos foram feitos por pessoas limitadas, pequenas, mas unidas? Sempre que eu prego essa mensagem, eu gosto de usar o exemplo do time da Chapecoense, time de futebol, que todos conhecem pela tragédia. Mas eu sempre gosto de lembrar para uma coisa positiva que eles fizeram. Eles eram um time de 4ª divisão que cresceram rapidamente e conseguiram chegar na final e o campeonato intercontinental. E foram para a final. Infelizmente não chegaram a jogar a final. Foram campeões simbólicos, né? Porque o avião caiu, infelizmente. Mas eles conseguiram um feito muito grande. O time da Chapecoense foi destaque. Antes do avião cair, eles foram destaque. Por terem chegado às finais, por terem ganhado de times fortes. E um time que há pouco tempo era de tão pouco status, conseguir um feito tão grande. E o repórter disse que os repórteres iam fazer reportagem lá na cidade, era todo mundo lá, em uma só unidade, os torcedores, com os jogadores. Diz que era comum os jogadores estar nos cantos com os torcedores e aquela animação, tudo naquela unidade. E disse que com uma certa feita perguntaram para um jogador e ele disse: rapaz, é porque aqui a gente mantém esse clima aqui muito intenso, com o torcedor, com todo mundo, é todo mundo envolvido. E aquilo me chamou a atenção. Aquele time, ele vive em uma união com todo mundo dentro do clube, com o torcedor. E isso ajudou muito, somou muito para que eles alcançassem aqueles resultados. E eu aprendi uma coisa, irmãos. Isso aqui aplica perfeitamente para nós igrejas. Somos limitados, somos pessoas imperfeitas, temos nossa limitação. Mas é esse povo que unido, essas pessoas pequenas, limitadas, que todas unidas, grandes feitos serão realizados, grandes coisas serão conquistadas, a obra de Deus ela será feita, os perdidos vão se render a Cristo, as pessoas vão se voltar para o Evangelho, as pessoas que estão no mundo vivendo uma vida depravada vão reconhecer Jesus Cristo como o Senhor. Isso depende de nós. É por isso que a Bíblia nos chama de exército. Exército. Quando a Bíblia vai nos relacionar a nós, sempre ela nos relaciona como um grupo de pessoas. Então vamos nos manter unidos. Vamos levantar em unidade essa bandeira do Evangelho. Vamos pregar esse Evangelho, vamos viver esse Evangelho. Para que o mundo veja o povo de Deus, a igreja de Deus. E as pessoas olhem para nós e dizem assim: rapaz, eu não gosto, eu nunca quis nada de Deus, mas assim, ali tem um povo diferente. Ali tem um povo que ali está aquilo que eu tão procurei na minha vida. Eu quero participar daquele povo. Então, teoricamente, irmãos, é isso. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos dê força para praticarmos a palavra de Deus.